O Titanic estava no Atlântico Norte, onde colidiu com um iceberg, às 23 horas e 40 minutos, no dia 14 de abril de 1912. Morreram no naufrágio mais de 1.500 pessoas. E foi constatado depois da perícia no navio diversos erros no projeto. Ele era enorme, observe, ele possuía 53 metros de altura, 269 metros de comprimento, a boca do navio tinha 28 metros. A tripulação, as pessoas que trabalhavam no navio, que estavam embarcados no navio, eram 892 pessoas. Os passageiros eram 2.436. A velocidade média, quando ele bateu no iceberg, foi de 43 quilômetros por hora. Com a batida do iceberg no casco do navio, houve um estouro de placas. Os rebites que juntavam as placas, eles se soltaram como se estivesse explodindo em cadeias. Então, verificou-se que os rebites, eles não eram de uma qualidade boa, mais resistente. Ele tinha que ser muito mais resistente, mas eles nunca imaginariam, né? Eles nunca iriam imaginar que a quantidade de rebites, eles usaram, por exemplo, mais de 3 milhões de rebites para juntar aquelas placas. Houve falhas no treinamento para a tripulação evacuar o navio para tirar os passageiros em caso de algum acidente. Os barcos, os botes salva-vidas, eles eram poucos. Havia poucos coletes também. O casco do Titanic, para você ter uma ideia, ele era formado com mais de 2.000 placas de aço, que tinha em média 3,5 milímetros de grossura. Elas possuíam 3 metros de comprimento por 2 metros de largura. Então foram usados para manter essas placas unidas mais de 3 milhões de rebites. Mais de 100 mil pessoas estavam no porto para ver o Titanic ser posto no mar. E foi utilizado mais de 20 toneladas de óleo, de sebo, de graxa, de sabão que foram passados por todas as cunhas, né, que o mantinham no lugar. Após o lançamento ao mar, o Titanic parou com a ajuda de 6 âncoras e de 3 amarras de aço, pesando cada uma 80 toneladas. O Titanic ele tinha 3 hélices de bronze, que pesavam 38 toneladas. Cada hélice tinha mais de 7 metros de diâmetro. O Titanic afundou 100%, às 2 horas e 20 minutos depois da colisão. O resgate dos passageiros começou por volta das 6 horas da manhã para todos aqueles sobreviventes. Agora, eu quero, aproveitando esta oportunidade, deste 14 de abril, trazer uma palavra de alerta, de advertência, de ânimo, de estímulo para você. Na palavra de Deus, a Bíblia, na segunda epístola que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, capítulo 11, verso 25, ele fala: 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Ainda na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, ele diz assim, capítulo 1, verso 19, na primeira epístola a Timóteo: conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. O apóstolo Paulo, ele era sobrevivente de 3 naufrágios. Ele sabia o que estava falando, pois ele viveu na própria pele 3 naufrágios. A Bíblia não nos informa, ele mesmo não informa exatamente detalhes destes naufrágios.
Mas no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, Lucas escrevendo, fala dos 3 navios que Paulo embarcou e fala do naufrágio. Fala da dificuldade que ele passou ali. Mas ele estava trazendo para Timóteo e para a igreja de Corinto uma palavra de advertência, de alerta. Agora ele estava no fim da sua própria vida, ali com cerca de 66 anos. Ele foi martirizado, decapitado aos 68 anos, por ordem de Nero, o imperador, mas ele evangelizou Nero. Ele estava morando há 2 anos em uma casa alugada naquela ilha, em Roma, e ele estava ali no fim de sua vida, em uma prisão domiciliar. Ele estava então aconselhando Timóteo sobre a importância de conservar a fé, com a boa consciência, para que Timóteo pudesse estar firme na fé e instruindo outros a conservar a fé e a boa consciência. Ainda Paulo chegou a dizer: passei 24 horas no abismo. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: passei no mar boiando, lutando contra um redemoinho que se formou por 24 horas. As águas de onde ele estava agitada por uma tempestade, e para não ser tragado, puxado pelo redemoinho para as profundezas do mar, ele ficou boiando e lutando contra 24 horas. Ele não diz, a Bíblia não informa como é que ele chegou ali e ficou lutando contra aquele redemoinho. Ele ficou boiando, ele ficou lutando para não descer até aquele abismo, porque seria a morte fatal. Então ele diz, fiquei no mar boiando, lutando contra o redemoinho que se formou por 24 horas. Deus livrou Paulo de 3 naufrágios e do abismo. O mesmo Deus que livrou seu servo 3 vezes do naufrágio e do abismo. E outra coisa, ele diz bem assim no começo do verso 25 aqui na 2ª carta aos Coríntios, ele disse, uma vez eu fui apedrejado. E aqui eu quero te dizer algo. Apedrejamento, as pessoas não sobreviviam. Ele sobreviveu por um milagre. Os judeus, quando apedrejavam as pessoas, era uma chuva de pedras. Era pedra na cabeça, pedra em todas as partes do corpo. As pessoas morriam, não tinha como escapar. Mas no caso de Paulo, ele foi salvo por um milagre. O Senhor salvou ele por milagre, daquele apedrejamento. 3 naufrágios. E eu quero te dizer outra coisa. O naufrágio que Paulo sofreu, os 3 naufrágios, ele não foi o provocador dos naufrágios, ele foi vítima do naufrágio. Agora veja. Ele estava instruindo que ainda passou 24 horas no abismo, lutando contra águas bravias, em um mar que estava revolto, com o redemoinho puxando para o centro, puxando para baixo, para o fundo. Então ele falou do perigo na primeira epístola a Timóteo 1,19. Existe um tipo de naufrágio que ele é muito perigoso. É o naufrágio na fé. É o naufrágio dos sonhos, dos projetos. É o naufrágio da família. É o naufrágio na esperança, na vida. O pior naufrágio, o mais terrível que se deve ter cuidado para não ser vítima dele, é o naufrágio da alma. No mar deste mundo, a alma é o bem mais valioso, mais precioso, é a carga mais valorosa, é a carga mais preciosa que está sendo transportada para ser desembarcada para o porto desejado da salvação, do outro lado da praia, lá. O Senhor Jesus Cristo está nos esperando. Mas, para navegarmos bem neste mundo, para navegarmos com segurança, para navegarmos tranquilos, na boa consciência que chegaremos lá em nome do Senhor, o Senhor Jesus Cristo precisa ser o capitão da nossa embarcação. Ele precisa ser o comandante do nosso barquinho, para que ele venha nos guiar, para que a nossa embarcação siga rumando, caminhando. É como diz um velho ineto, né? Com Cristo no barco vai tudo bem e passa o temporal.
Até pode vir temporal contra nossas vidas. Até pode vir temporal nas nossas maneiras onde nós estamos vivendo, nas nossas, vamos assim dizer, está me faltando a palavra. Até pode vir um temporal nas nossas vidas, nas nossas almas, mas nós não seremos vencidos por nenhum temporal. É isso que eu estou querendo dizer. Nós podemos até ter tempestades, mas o Senhor está conosco. É Ele quem ordena ao vento e ao mar: cala-te, aquieta-te, e tudo faz bonança. É Ele que é a nossa proteção contra os nossos inimigos. Então, vamos pedir ao Senhor que nos guarde, que nos proteja, que nós possamos a cada dia confiar que o Senhor Jesus Cristo cuide da nossa vida, de nossa alma. É o nosso bem mais precioso. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor seja contigo, que a tua vida seja sempre guardada no amor de Deus, que você possa sempre conservar a fé e a tua boa consciência para que você não sofra naufrágio na fé. Ensine outros a permanecer no Senhor, obedecendo a palavra do Senhor, que você faça como disse o próprio Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora, a coroa da justiça está reservada não somente a mim, mas a todos aqueles que amam o Senhor e que aguardam a sua vinda. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Apenas quero te pedir, se você ainda não se inscreveu em meu canal no YouTube, se inscreva e clique no sininho para receber notificações e compartilhe com os teus contatos. Vamos abençoar outras pessoas, vamos levar a palavra de Deus para outros, para que sejam abençoados. Que o Senhor te guarde. No nome de Jesus, fica na paz do Senhor. Deus te abençoe. Amém.